poucas figuras históricas são vistas como inequivocamente más, mas Potema, a chamada Rainha Loba de Solitude, certamente se qualifica para essa desonra. Nascida na família imperial no 67º ano da Terceira Era, Potema foi imediatamente apresentada ao seu avô, o imperador Uriel Septim II, um homem famoso por seu bom coração, que viu a bebê solene e intensa e sussurrou: "Ela parece uma loba prestes a atacar." A infância de Potema na cidade imperial foi certamente difícil desde o início. Seu pai, o príncipe Pelagio Septim, e sua mãe, Quizara, demonstraram pouca afeição por sua prole. Seu irmão mais velho, Antíoco, com 16 anos quando Potema nasceu, já era um bêbado e mulherengo, infame no império. Seus irmãos mais novos, Seforus e Magnus, nasceram muito mais tarde. Então, por anos, ela foi a única criança na corte imperial. Aos 14 anos, Potema era uma beldade famosa com muitos pretendentes, mas ela se casou para cimentar as relações com o rei Mantiarco do reino nórdico de Solitude. Ela entrou na corte, foi dito, como um peão, mas ela rapidamente se tornou uma rainha. O idoso rei Mantiarco a amava e permitiu a ela todo o poder que ela desejasse, que era total. Quando Uriel Septim II morreu no ano seguinte, seu pai foi feito imperador, e ele enfrentou um tesouro muito reduzido, graças à má administração de seu pai. Pelagio Septim dispensou o conselho dos anciãos, forçando-os a comprar de volta suas posições. Na Terceira Era no ano 97, após muitos abortos espontâneos, a rainha de Solitude deu à luz um filho, a quem ela deu o nome de Uriel em homenagem ao seu avô. Mantiarco rapidamente fez de Uriel seu herdeiro, mas a rainha tinha ambições muito maiores para seu filho. 2 anos depois, Pelagio Septim morreu. Muitos dizem que foi envenenado por um antigo membro do Conselho Vingativo, e seu filho, o irmão de Potema, Antíoco, assumiu o trono. Aos 48 anos, pode-se dizer que as sementes selvagens de Antíoco ainda não tinham sido semeadas, e os livros de história são quase pornográficos em suas representações da vida na corte imperial durante os anos de seu reinado. Potema, cuja paixão era pelo poder, não pela fornicação, ficava escandalizada toda vez que visitava a cidade imperial. Mantiarco, rei de Solitude, morreu na primavera após Pelagio Septim. Uriel ascendeu ao trono, governando em conjunto com sua mãe. Sem dúvida, Uriel tinha o direito e teria preferido governar sozinho, mas Potema o convenceu de que sua posição era apenas temporária. Ele teria o império, não apenas o reino. No castelo de Solitude, ela entreteve dezenas de diplomatas de outros reinos de Esquirim, semeando sementes de descontentamento. Sua lista de convidados ao longo dos anos se expandiu para incluir reis e rainhas de High Rock e Morrowind também. Por 13 anos, Antíoco governou Tamriel, e provou ser um líder capaz, apesar de sua frouxidão moral. Vários historiadores apontam para a prova de que Potema lançou o feitiço que acabou com a vida de seu irmão, mas as evidências de uma forma ou de outra estão perdidas nas areias do tempo. Em qualquer caso, tanto ela quanto seu filho Uriel estavam visitando a corte imperial no ano 112 da Terceira Era, quando Antíoco morreu, e imediatamente desafiou o governo de sua filha e herdeira, Quintira. O discurso de Potema ao Conselho de Anciãos talvez seja útil para estudantes de oratória. Ela começou com bajulação e autodepreciação. Meus mais augustos e sábios amigos, membros do Conselho dos Anciãos, eu sou apenas uma rainha provinciana, e só posso presumir que vou trazer à tona o que vocês mesmos já devem ter ponderado. Ela continuou a elogiar o falecido imperador, que era um governante popular apesar de suas falhas. Ele era um verdadeiro septim e um grande guerreiro, destruindo, com seu conselho, a quase invencível armada de Piandonia. Mas pouco tempo foi desperdiçado, antes que ela chegasse ao seu ponto. A Imperatriz Magna infelizmente não fez nada para moderar os espíritos lascivos do meu irmão. Na verdade, nenhuma prostituta nas favelas da cidade se estendia em mais camas do que ela. Se ela tivesse cumprido seus deveres no quarto imperial com mais fidelidade, teríamos um verdadeiro herdeiro do império, não os idiotas que se autodenominam filhos do imperador. A garota chamada Quintira é popularmente considerada filha de Magna e do capitão da guarda. Pode ser que ela seja filha de Magna e do garoto que limpa a cisterna. Nunca poderemos saber com certeza. Não tão certamente quanto podemos saber a linhagem do meu filho, Uriel, o último da dinastia Septim. Apesar da eloquência de Potema, o Conselho Ancião permitiu que Quintira assumisse o trono como a Imperatriz Quintira II. Potema e Uriel retornaram com raiva para Esquirim e começaram a montar a rebelião.
Detalhes da Guerra do Diamante Vermelho estão incluídos em outras histórias. Não precisamos recontar a captura e eventual execução da Imperatriz Quintira II em High Rock no ano 114, nem a ascensão do filho de Potema, Uriel III, 7 anos depois. Seus irmãos sobreviventes, Seforus e Magnus, lutaram contra o imperador e sua mãe por anos, destruindo o império em uma guerra civil. Quando Uriel III lutou contra seu tio Seforus em Hammerfell na Batalha de Ishida em 127, Potema estava lutando contra seu outro irmão, o tio de Uriel, Magnus, em Skirin na Batalha de Falconstar. Ela recebeu a notícia da derrota e captura de seu filho no momento em que se preparava para montar um ataque ao flanco mais fraco de Magnus. A Rainha Lobo, de 61 anos, ficou furiosa e liderou o ataque ela mesma. Foi um sucesso, e Magnus e seu exército fugiram. No meio da celebração da vitória, Potema ouviu a notícia de que seu filho, o imperador, havia sido morto por uma multidão enfurecida antes mesmo de ele chegar a julgamento na cidade imperial. Ele havia sido queimado vivo dentro de sua carruagem. Quando Seforus foi proclamado imperador, a fúria de Potema era terrível de se ver. Ela convocou Daedras para lutar por ela, fez seus necromantes ressuscitarem seus inimigos caídos como guerreiros mortos-vivos e montou ataque após ataque contra as forças do imperador Seforus, e seus aliados começaram a deixá-la conforme sua loucura crescia, e seus únicos companheiros eram os zumbis e esqueletos que ela havia acumulado ao longo dos anos. O Reino de Solitude se tornou uma terra de morte. Histórias da antiga Rainha Lobo sendo servida por camareiras esqueléticas apodrecidas e mantendo planos de guerra com generais vampíricos aterrorizavam seus súditos. Potema morreu após um cerco de um mês em seu castelo no ano 137 com 90 anos de idade. Enquanto viveu, ela foi a Rainha Loba de Solitude, filha do imperador Pelagio Septim, esposa do rei Mantiarco, tia da Imperatriz Quintira II, mãe do imperador Uriel III e irmã dos imperadores Antíoco e Séforo. 3 anos após sua morte, Antíoco morreu, e seu irmão e de Potema, Magnus, assumiu o trono. Sua morte dificilmente diminuiu sua notoriedade. Embora haja pouca evidência direta disso, alguns teólogos afirmam que seu espírito era tão forte que ela se tornou uma Daedra após sua morte, inspirando mortais à ambição louca e à traição. Também é dito que sua loucura infundiu tanto o Castelo de Solitude que infectou o próximo rei a governar lá. Ironicamente, esse era seu sobrinho de 18 anos Pelagius, filho de Magnus. Seja qual for a verdade da lenda, é inegável que quando Pelagius deixou Solitude em 145 para assumir o título de Imperador Pelagius Septim III, ele rapidamente se tornou conhecido como Pelagius, o Louco. Há até rumores de que ele assassinou seu pai Magnus. A Rainha Loba certamente deve ter rido por último.